Olá. Sabe, muitas vezes a gente opera com aquela ideia, né, que o favor divino é tipo uma consequência de seguir as regras direitinho. Uhum. E as dificuldades, bom, essa seria uma espécie de conta a pagar. É uma noção bem comum. Mas será que a dinâmica é essa mesmo? Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, questiona justamente essa conexão tão comum entre o comportamento e a bênção divina. Exatamente. A fonte que a gente tem em mãos hoje, ela propõe que a nossa régua humana, sabe, para medir o que é justo, o que é recompensa, Certo. pode ser bem diferente da lógica divina. Principalmente quando o assunto é a graça. O material sugere que essa diferença aí gera muito mal-entendido. Interessante. E o ponto de partida dessa análise é observar como, em certos círculos religiosos, parece que prevalece uma crença de que Deus beneficia mais os obedientes, né? Sim, os que contribuem financeiramente, os vistos como exemplares. Isso. E o material descreve como quando alguém considerado menos certinho passa por uma dificuldade, não é raro ouvir comentários tipo, colheu o que plantou. Vamos desdobrar um pouco essa perspectiva que a fonte traz. E aqui entra um ponto que eu achei central, levantado pela fonte. A ideia de que Deus não agiria com base nesse tipo de contabilidade humana, sabe? De ações e consequências. O argumento se apoia, inclusive, em passagens das Escrituras, como aquela que diz que não há um justo nenhum sequer. Quer dizer, se dependesse de um padrão humano de perfeição, ninguém se qualificaria, né? Faz sentido. A análise sugere que o critério divino seria a própria natureza de Deus, a justiça dele, e não as nossas avaliações. A atitude de quem se concentra demais nas próprias qualidades, sabe? Naquela observância minuciosa de regras. Tipo, quase como se essas ações fossem a garantia da aprovação divina. Exato. Como se a pessoa fosse seu próprio avalista perante Deus, baseado no desempenho dela. E, para tornar essa dinâmica mais concreta, a fonte usa uma ilustração bem conhecida. Uma narrativa lá do Evangelho de Lucas, capítulo 18, a história dos dois homens que foram orar no templo. Ah, sim. A passagem relata isso, né? Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Isso mesmo. O fariseu, segundo o texto bíblico, ele orava meio que consigo mesmo, né? Dizendo algo como: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, Uhum. se comparando, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele continua listando as práticas dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A fonte destaca bem essa autossuficiência na oração dele. É um contraste muito forte com o outro personagem, o publicano. A passagem narra que ele estava em pé, de longe, De longe. e nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo só: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença! Ele não apresenta credenciais, não lista boas ações, nada. A fonte enfatiza isso, ele só expõe a condição dele, a necessidade. E a conclusão dessa narrativa, que o material que a gente está analisando ressalta, ela vira de cabeça para baixo essa lógica de desempenho exemplar, né? Totalmente. Digo-vos que o publicano desceu justificado para sua casa e não aquele o fariseu. Esse termo justificado é chave aqui, né? Exato. E a fonte interpreta justificado, nesse contexto, como sendo aceito, considerado reto por Deus. A análise conecta isso direto ao argumento principal, Que seria que o fariseu, focado em si mesmo, na avaliação das próprias ações, não alcançou essa condição. Já o publicano, ao reconhecer a real situação dele, a dependência da misericórdia divina, foi ele quem recebeu essa aceitação. Então, a leitura que a fonte faz é que a graça divina não funcionaria como um prêmio, tipo para os que se consideram bons pelos nossos padrões humanos. Seria mais como um presente inesperado. Precisamente, a perspectiva apresentada é que a graça divina encontraria lugar justamente onde existe a consciência da própria insuficiência, onde não há essa autoconfiança baseada em feitos. É como o título do material até sugere, né? Focando naqueles que se veem sem recursos próprios perante o divino, os desgraçados, no sentido de sem graça própria para apresentar. Não seria uma recompensa por mérito,
mas um dom que parte de Deus para quem se reconhece necessitado. Nossa, isso reorganiza bastante as ideias comuns sobre fé, sobre ação, sobre recompensa divina. Fica bem claro que a fonte propõe um desalinhamento profundo entre como nós, humanos, medimos valor e como a graça divina operaria. Sem dúvida, o material desafia intensamente qualquer noção de autossuficiência espiritual, sabe? A justificação nessa visão que a fonte traz não viria da exibição de qualidades ou do cumprimento de rituais, Mas sim do mas do reconhecimento honesto da própria condição, da dependência da ação divina. É uma inversão radical da lógica que a gente costuma chamar de mérito. Uma perspectiva que realmente mexe com a gente, faz repensar. Fica então talvez uma questão para refletir, né? Que deriva dessa análise toda. Se essa interpretação estiver correta, como é que isso deveria impactar a forma como as comunidades de fé enxergam tanto o sucesso quanto as falhas que são visíveis nas pessoas? É uma ótima pergunta para se pensar. algo para se pensar mesmo. Até a nossa próxima exploração.